E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do NovaCast aqui. Christian, muito bom dia. Beleza? Tudo certo? Aí pedi o pessoal que tá assistindo a gente agora, se você não é inscrito, se inscreve no canal agora, deixa o seu like, compartilha esse episódio aí pra divulgar melhor, segue a gente nas redes sociais, @NovaCastOficial é o nosso Instagram. E hoje a gente tá aqui Com quem? Bruno Rangel. Salve de palmas, Bruno. Salve de palmas aí, pessoal. E aí, Bruno, beleza? Bom dia. O Bruno, que é arquiteto, O próprio. um dos maiores nomes da arquitetura Ó. aqui da região. E da igreja. E da igreja. E da igreja. Com certeza. Ó. E um dos maiores nomes da igreja. É. E aí, Bruno, certinho? Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né? Bater esse papo aqui. Vamos ver Bom. o que vai desenrolar aqui. Vai ser Compartilhar bom. com todo mundo aqui um pouquinho da minha vida aí, né? Vai ser bom. Vamos ver como vai ser. Começando, sua juventude, mano. Como é que foi? Você sempre cresceu na igreja? Você cresceu dentro da igreja? Você Sim. entrou depois? Como Você é que foi nasceu isso em daí? Tupã? É. Ó, vamos lá. Vou fazer um panorama. Isso. Vai. Minha família ela era de Pacaembu. Pacaembu é muito próximo daqui, né? É um pouquinho pra frente da Mantina. Pacaembu, pra quem não conhece. Eu fora sou da ignorante, Paulista ali. Pacaembu pra mim é um estádio, é em São Paulo. É o de Você São falou Paulo. Pacaembu, você tem um tá bairro de São no Paulo. bairro, perto do Isso. Itaquera, lá porque E na época, meus pais vieram embora para Tupã e meu pai foi fazer faculdade de arquitetura aqui em Tupã. Mas já tinha minha irmã, já tinha meu irmão, eu sou o caçula. Só que minha mãe já tinha tido o meu irmão e minha irmã como um médico da Diamantina. Então, naquela época, por segurança, ela falou, vou ter o terceiro filho com o mesmo médico. Então, eu nasci em Adamantina. Sim. O que fizeram? Me registraram em Adamantina, mesmo morando na minha família toda em Tupã. Então, eu fui registrado em Adamantina, com 2, 3 dias de vida ali, e vim para Tupã. Então, tô aqui até hoje. Tupanense. Tupanense de vivência, mas de registro Adamantina. Entendi. E fiquei aqui a vida inteira, assim, né? Até então, nunca mudei de Tupã, tanto na faculdade, sempre permaneci por aqui. E minha família, ela vem de Pacaembu, né? Ficou sempre pra cá também, nunca mudou. Então, a gente acaba falando que é muito tupanense por conta disso, né? Sim. Tenho 31 anos, então eu tenho 31 anos de Tupã. Sim. 2 dias de Adamantina, então praticamente eu não consideraria aí adamantinense. Pode crer. A minha família, ela sempre foi da igreja, sempre. Eu fui apresentado na igreja. A minha família, na época, isso frequentavam, né? Eram membros da igreja Assembleia de Deus. Então, eu fui apresentado na Assembleia de Deus, bebê. Fiquei lá a minha infância inteira. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, foi quando meus pais vieram para a Igreja Batista. E na época, meio rebelde pré-adolescente ali, né? Eu acabei me afastando um pouquinho. Uma por conta das amizades também, conta de aquele período escolar que você quer mais estar perto dos amigos de escola e acaba se influenciando um pouquinho mais. Então, ali com cerca de 12, 13 anos, eu acabei não indo mais na igreja. E quando eu estava mais ou menos ali com uns 19 anos, foi quando eu retornei. Entendi. Né? Eu já estava no início da faculdade já, e aí eu voltei para a igreja. Coincidentemente, foi a época que eu comecei a namorar a Adri também. E ela já era da igreja, então, com 19 anos eu voltei. Então, fiquei um tempo aí, dos 13 aos 19, afastado da igreja, né? Você falou com 13, até antes com 10, 11. Você já tinha noção do que você queria ser profissionalmente? Não, porém meu pai, como ele era arquiteto, eu vivia em obra com ele, né? Eu estudava de manhã, à tarde, ia na obra com ele, né? Ia brincar naqueles montinhos de areia, tudo, mas estava sempre conectado à obra. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, foi quando começou a surgir um pouquinho algumas modernidades, vamos dizer assim, na arquitetura, do tipo de fazer projeto no computador. Sim. E como meu pai não tinha domínio de computador nenhum, eu tinha um pouco mais, né? Mexia um pouco mais nisso. Foi quando eu comecei a mexer um pouco mais na arquitetura. E aí que eu comecei, de fato, a trabalhar com arquitetura, quando eu tinha uns 14 anos. E ajudando seu pai. Meu pai passava para mim alguns desenhos que eu tinha que fazer, alguns trabalhos. E eu sabia mexer no computador. Eu só não sabia fazer o serviço, mas ele me ensinava a fazer e eu fazia no computador. E aí, aos poucos, ele também foi migrando do papel, porque tudo era feito em papel e tudo mais, e foi fazendo, então, no computador. Então, foi meu primeiro trabalho foi com ele. E de lá para cá, todos os meus trabalhos foram na área de arquitetura, sempre. Então, chegando na hora da faculdade, foi fácil escolher. Sim. Porque você já estava imerso nesse mundo aí. Para mim era muito normal, já era rotina, obra. Né? Eu já trabalhava com meu pai já um pouco mais, né? Quer dizer,
Eu já tinha, dos 14 anos até os 18 ali para começar a faculdade, eu já estava 4 anos trabalhando com obra já. Então eu já não era mais só desenhista, mas de fato eu já acompanhava com ele alguns trabalhos. Sim. Então eu já tinha um pouco mais de prática e tudo mais. Então começar na arquitetura não foi uma tela em branco ali na faculdade. Eu já tinha uma tela ali meio que pintada ali ao longo da vida já, acostumado. Então sabia o que era arquitetura, já estava bem habituado. Então não foi muita novidade. A escolha também já era bem definido. É claro que assim, com 14 anos eu não tinha isso bem definido. Claro. Né? Eu nem sabia, estava começando ali com isso. Mas eu gostava de obra, gostava. Desde criança eu gostava de fazer desenho na escola, tinha caderno de desenho, tipo, gostava muito disso. Mas nunca fui assim, focado em casa, né? Sim. Fazer desenho de carro, de bonequinho de herói, essas coisas, fazia tudo. Mas não fazia necessariamente obra. Então agora, depois dos 14, comecei a mexer um pouquinho mais, aí já veio esse gosto por essa parte também. Entendi. Da hora. Bruno, você falou que já para seus 19 anos você voltou para a igreja, e na época você voltou aqui direto para nossa igreja, no Inova. Como é que você começou? Na época, Inova também? Foi aquela transição onde o Renato estava voltando para assumir o Inova. Sim. Foi bem no início. Eu não cheguei a participar praticamente de culto enquanto era uma outra promoção dos jovens, né? Então, quando eu voltei para a igreja, eu voltei para a Igreja Batista, porque de fato minha família era toda daqui. Na verdade, assim, não que eu não tenha vindo, né, na igreja dos 14 aos 19, mas era que sem compromisso nenhum. Vinha um domingo, depois não aparecia mais na igreja, depois de um tempo aparecia de novo. E quando de fato eu fiz os 19 para 20 anos ali, quase já, que aí eu voltei de fato a participar da igreja mesmo. E aí naquela época eu tinha pouco contato com as pessoas da igreja que eu conhecia um ou outro, mas era mais minha família. E quando eu comecei a namorar a Adri praticamente, que ela era da igreja também. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 para 20 anos. Eu tinha começado a faculdade, já tinha 1 ano e meio mais ou menos, e foi quando a gente começou a namorar. E a Adri já frequentava a igreja também, já era membro da igreja, e aí eu comecei a participar também. Sim. Aí que de fato eu comecei a levar um pouco mais a sério a questão de igreja, a frequentar com frequência mesmo, né? Toda semana dando presente. Foi bem nessa época. Tinha o Inova, estava dando início ao Inova. Um tempo depois eu me batizei. Aí logo em seguida eu já comecei a participar mais de forma efetiva no Inova, onde tinha ali um pouquinho mais de ênfase ali para ajudar muito na parte de acampamento, na parte assim de administrar o acampamento ali de modo geral. Sim. Eu que era o responsável para ficar cobrando um pouco para pagar esses acampamentos. Eu lembro. E eu fiquei sob essa responsabilidade, mas não só essa, mas outras ali de modo geral, mas essa em específico ali durante cerca de uns 7 anos. Então, quando eu tinha mais ou menos ali uns 27 anos, praticamente, para 28, que foi quando eu comecei a passar um pouquinho o bastão. Entendi. Né? Na época, era eu e o Gui Laudino que ficava meio que à frente disso. O Gui já tinha mudado de Tupã para fazer faculdade, então acabou ficando mais sob minha responsabilidade. Mas aí eu comecei a passar um pouquinho o bastão para um próximo aí já começar a assumir, e eu começar a assumir uma outra responsabilidade. Né? Não só por conta do tempo que eu já estava, mas porque a gente vai chegando a uma certa idade e já começa já a participar de uma outra área da igreja. E eu comecei a querer dar um pouquinho mais de atenção para isso também, né? Eu lembro que quando eu cheguei no Inova, por volta de 2013, 14, por aí, né? Tinha uma liderança muito, muito forte ali, né? Sim. Todo mundo muito unido ali. Ó, citar alguns nomes, se eu esqueci alguns, vocês me perdoam. Mas você, Matheus, Tutu, quem mais? Robinho, Cássio. O Ti. O Ti também. Então tinha uma galera assim que coordenava ali os acampamentos, o Inova em si, que era bem ativa ali, né? Exato. Então eu lembro de você dessa época aí. A época que eu comecei a namorar a Adri no final de 2011. Começo de 2012 já estava um pouco mais ativo assim na questão do Inova, mas acho que no comecinho de 2013, praticamente, que de fato eu comecei a fazer parte do Inova mesmo. Eu ajudava de forma muito avulsa, né, mas de forma mais efetiva mesmo, foi nesse comecinho de 2013. Sim. Então, quer dizer, 2013 é mais ou menos com o ano aí que você comentou, então bate um pouquinho bem nessa época. Então eu estava ali com meus 22 anos. Assim, no gás, né? Isso aí. Quando você tava para sair do Inova, né? Nos últimos acampamentos, tava começando a ser os meus primeiros. Eu lembro toda vez era o Bruno
que ia toda manhã pra cidade, você ia da Varpa, É verdade. você ia pra cidade, voltava, Ou comprava da as coisas. Mineriana, né? É. Mineriana. Sempre acabava sobrando pra quem é do financeiro, né? Aham. Ah, acabou tal coisa. Ah, Bruno, vai lá pegar, vai lá fazer. Então, sempre tinha essas coisas. Eu lembro que a gente ia sempre na sexta-feira, à tarde ou sábado de manhã, pra levar as coisas. Aham. Levar o som, levar algumas Sim. coisas. Liga pro Bruninho, vê se ele libera a verba pra fazer um churrasco aí pra nós. Liga pra ele, vê. A gente tem que comer alguma coisa aqui. Isso. Não vai ajudar Tá trabalhando sem o passar dia inteiro. fome aqui, Isso. não. Eu era o cara que, assim, era mais chamado pra essas coisas. Aham. Ah, vai pagar? Ô, Bruno, vem cá também, vamos participar junto. Mas era, assim, eu gostava muito de participar do Inova. Porque é uma fase muito assim, é todo mundo jovem, todo mundo tá no gás, todo mundo quer participar, todo mundo quer se envolver. Claro, tem um ou outro que não, mas aí a pessoa acaba meio que se contagiando um pouquinho com essa vontade de participar e foi uma fase muito legal. Eu acho que foi uma fase que o Inova presenciou com uma faixa etária muito próxima que eu tinha, né? Então foi muito bacana, foi muito legal. E é o tempo que eu voltei para a igreja. Sim. Então foi muito bom para mim também essa parte, porque para quem estava muito afastado da igreja, eu vivi na igreja, nasci na igreja, tinha um certo conhecimento já. Embora sair novo da igreja, mas eu tinha um certo conhecimento. Voltar para a igreja e ter um bom relacionamento com muitas pessoas da minha idade ajudou bastante a firmar mais ainda. Então, acho que isso foi muito, não só importante de forma eu poder ajudar o Inova, né, com isso, mas também o Inova poder me proporcionar um bom relacionamento com todas as pessoas. E isso fez com que eu tivesse um pouco mais de firmeza também, porque você está junto a todo momento ali, ajudando e sendo ajudado, né? Cara, na sua faculdade, você entrou ali mais ou menos perto de quando você voltou pra igreja. Você se deu bem de cara? A gente sabe que você já estava imerso nesse mundo aí. Sim. Mas você ralou na faculdade ou você passou tranquilo? É que quando a gente fala em arquitetura, né? Não só a arquitetura, mas todos os cursos. Existe aquela área que fala muito a língua da arquitetura, por exemplo. E tem aquela parte burocrática. Sim. Que é leis, que é a parte social, que é a parte estrutural, dependendo da coisa também. Então, assim, tem algumas matérias que eu não tinha tanto hábito. Quais matérias que tem? Que eu não faço ideia. Por exemplo, eu lembro do primeiro ano, estudo socioeconômico. Nossa. Aí você fala... Eu acho que toda faculdade tem isso no começo. Né? Eu falei, o que tem a ver com arquitetura? Então, assim, é um professor que não é da arquitetura, é uma matéria que não fala nada de arquitetura, mas ela faz parte da grade curricular. Então, assim, você tem que participar, você tem que ir bem também, né? E aí você tem que ralar um pouquinho mais, porque você não tem conhecimento nenhum sobre isso. Sim. Quando a gente vai... E outra, quando a gente fala na parte de projeto, querendo ou não, foi bom eu ter participado da arquitetura antes, mas ao mesmo tempo, meio que acaba queimando a largada. Porque você acaba não tendo muita base que a faculdade te dá. Sim. Então, assim, a forma como eu desenvolvi alguns trabalhos, quando você tem uma base da arquitetura por meio da faculdade, ela é melhor, porque você sabe o porquê você está fazendo aquilo. E não só como fazer aquilo. E então, muitas matérias que batem muito nessa tecla. E aí, claro, gera dificuldade, a gente está tratando de projetos no dia a dia numa proporção. Vai para a faculdade, o professor quer que você se desenvolva mais, e começa a jogar uns projetos de proporções maiores. Para você se desafiar, você aprender, você ter um pouquinho mais de interesse em procurar alguma coisa diferente. E aí vai tendo as dificuldades, isso é normal. Agora, conseguir fazer tudo? Conseguir. Mas, claro, tem muita coisa que você tem mais hábito, mais facilidade, outra não, e aí onde você rala um pouquinho mais. Mas eu acredito que, assim, acabei saindo bem pelo fato de já ter um conhecimento, acho que isso ajudou bastante. Tinha muitos amigos meus na faculdade que não tinham conhecimento nenhum, nem da área e às vezes umas bobeirinhas. As pessoas não tinham muita noção do que é método, do que não é. Então, quando elas chegam na faculdade, o que é isso? E eu já sabia porque já era muito usual, né? Sim. Então, acho que essas coisinhas ajudam, mas tem coisa que é nova, né? Tanto em matéria, quanto na forma da pessoa te apresentar um conteúdo. São professores diferentes, cada professor fala de uma forma, cada professor explica de uma forma, e aí a gente tem que estar preparado ali para entender, colocar em prática e ser avaliado por uma outra pessoa. Sim. Que não era meu pai, né? No caso, como ele era meu patrão assim até então, não ser avaliado pelos meus clientes, que também fazia serviço com eles, mas agora ser avaliado por um professor que está ali para te corrigir, para ensinar, né? Então é um pouco diferente. Foi desafiador, mas graças a Deus deu tudo certo. Que bom. Ô, Bruno, você fez a faculdade aqui em Tupã também? Isso. No ano de 2011, ou melhor, no ano de 2010, eu comecei a faculdade. No ano de 2010 eu comecei a faculdade,
Foi o meu primeiro ano. No comecinho de 2011, meu pai faleceu. E aí deu aquela balada, pô, meu pai é arquiteto, Sim. trabalhei a vida inteira com ele, e aí vou fazer faculdade ainda. Então foi acho que foi o meu início do segundo ano foi um ano muito assim, faço ou não faço? Questionei muito, né? Pelo fato de já trabalhar com ele, como seria daqui para frente agora, sem ter mais ele trabalhando comigo. Sua base ali. Né? E sem ter meu pai, como que ia ser. Então foi um ano muito assim, de dúvida. Mas eu acabei decidindo em continuar, porque de fato era um sonho, já era uma vida já de relacionamento com a arquitetura também. Então eu falei, vamos dar continuidade. E aí, pelo fato também da situação, né? A gente perdeu meu pai, morava eu, minha mãe e meu irmão ainda, minha irmã já era casada. Então, fazer a faculdade em Tupã também, continuar fazendo Tupã, sempre foi muito bom por conta, assim, de ter a família perto. Sim. Tem arquitetura aqui em Tupã, isso ajudou muito também, né? E eu trabalhava já aqui, então isso ajudou. Quando o meu pai faleceu, então eu parei de trabalhar com o escritório que ele tinha, tipo uma construtora. A gente decidiu fechar, até porque não tinha nenhum responsável. Eu estava aprendendo ainda, a gente achou mais seguro não dar continuidade. E aí eu fui procurar um emprego. Só que aí imagina, para quem nunca trabalhou com outra pessoa, né, procurar um trabalho. Eu procurei um trabalho na época até então, assim, na área, que era um estágio de arquitetura no Museu de Ivanuíri. Então pensa, o que um arquiteto faz no Museu de Ivanuíri? Não sei, apareceu a vaga, vamos lá ver o que é. Então assim, foi mais pela experiência de você trabalhar com pessoas diferentes do que você está habituado. E é uma área totalmente diferente. Então eu era responsável lá pela manutenção do prédio. Sim. Então tudo que era manutenção de estrutura do prédio, Bruno, vai ter uma nova exposição aqui e a gente precisa mexer na estrutura do prédio. Bruno, ajuda a gente, faz um projeto, faz um estudo. Então eu fiquei 6 meses lá fazendo esse estágio. No final desses 6 meses, aí eu já consegui um trabalho na Laje Tamoio aqui em Tupã. A Laje Tamoio é uma empresa de construção, também pré-moldado, e era uma área já bem mais diferente do que eu já estava habituado. E aí eu decidi ir para lá. Então, quer dizer, tudo que eu fui seguindo com a faculdade, o trabalho também foi meio que criando raiz aqui na cidade também. Então, nunca foi uma segunda opção ali, ou até mesmo uma primeira opção, vou fazer a faculdade fora. Não por conta do trabalho, por conta da família, por conta de todos esses motivos, foram assim, sempre caminhando para mim ficar por aqui também. No final de 2011, foi quando eu comecei a namorar a Adri, comecei em 2012 a frequentar a igreja, então quer dizer, tudo isso foi meio que na mesma época. Automaticamente foi criando mais raiz ainda e ficar por aqui. Então, você nem pensou em atuar fora de Tupã? Porque quando você terminou, quando você se formou, cara, Tupã é interior. Talvez, mesmo se você mandar super bem aqui, talvez não tenha tanta visibilidade nacional, no estado, como se você estivesse em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. E mesmo assim você optou em continuar aqui. Foi por causa disso também? Também por causa disso. Porque, querendo ou não, você acaba criando muita raiz naquela área que você já está. E quando eu terminei a faculdade, eu tinha como decisão que, enquanto eu estiver na faculdade, eu vou me dedicar a esse trabalho e nesse trabalho eu consegui me desempenhar bem. Eu acabei até subindo de cargo, ficando como gerente de projeto. Eu fiquei muito tempo lá na empresa, durante quase 5 anos, até eu me formar. 1 ano depois de formado, que aí, na verdade, o arquiteto é assim, a gente acaba garimpando, né? A gente vai procurando cliente, desenvolvendo trabalho, às vezes a gente vai divulgando, e aí a gente vai aos poucos conquistando um pouquinho essa questão de ter um pouquinho mais de área de trabalho. Isso não é só Tupã, isso é de modo nacional, mundial. Qualquer lugar que você tiver como profissional de arquitetura, você tem que ir aos poucos. Não tem como você do nada se destacar, porque você não tem como mostrar o trabalho. E automaticamente as pessoas confiam muito naquilo que vê, não no que você fala. Então assim, olha essa casa que eu fiz, mas que casa? Então você tem que fazer uma casa pequenininha, uma casa simplesinha, uma reforminha. E aos poucos você vai ganhando confiança, mostrando o trabalho, e aí você vai conseguindo outras coisas. Então é um negócio que começa um pouquinho devagar. Então eu decidi que esse primeiro ano meu de faculdade... esse último ano de faculdade, que eu já estava ainda empregado, né, numa empresa de construção, pegar aos poucos alguns trabalhos, conciliando com o trabalho que eu já tinha, para também, né, não desfalcar. A gente tem um trabalho, tem sustento. Esse primeiro ano de formado, o último ano de faculdade, né, primeiro de formado, a gente acabou noivando, então a gente decidiu casar 1 ano depois. Então também assim, não dá para também abandonar emprego e começar uma carreira solo ali de trabalho também. Então eu tive esse 1 ano para começar a conquistar um pouco mais. Quando eu conquistei um pouco mais de cliente e aí eu decidi sair do trabalho porque eu vi que eu tinha esse potencial de trabalhar por conta, o trabalhar em Tupã talvez é só o local, mas a gente tem muito trabalho também fora de Tupã.
Então não quer dizer que a gente está em Tupã não pega trabalho fora. Sim. A gente tem muito trabalho fora de Tupã. A gente trabalha aqui a muito distante. Às vezes a gente nem imaginaria que poderia pegar alguma coisa tão distante, mas tem. Então, Que lugar distante que você chegou por a exemplo, pegar? um trabalho mais recente que eu tenho agora, ele está em Lençóis Paulista. O Lençóis Paulista é para frente de Botucatu. A gente está uns 350 quilômetros aqui de Tupã. Então, é uns trabalhos assim que mesmo que a gente está aqui em Tupã, interior, a gente tem essa capacidade de pegar trabalhos mais distantes também. E isso a gente foi numa construção complexa, né? Maior, tudo mais. Então, hoje, se a gente for ver, 50% do meu trabalho está em Tupã, os outros 50% está esparramado para a região inteira. Então, estar em Tupã, como eu falei, é o meu ponto fixo no meu escritório. Sim. Mas o trabalho ele consegue atingir outras regiões também. Então, por conta dessa questão de familiar, a Adri tem a família dela toda em Tupã também, então a gente nunca decidiu sair de Tupã. Inicialmente, a gente até cogitou, se a gente for sair agora é a hora, porque a gente não está ainda profissionalmente estabelecido. Mas a partir do momento que a gente se estabelece profissionalmente, acaba ficando um pouco mais difícil, porque você já tem a sua clientela, você já tem o seu campo de trabalho, e aí fica um pouco mais complicado. Mas a gente nunca também se limitou a Tupã. Tem trabalho fora? Trabalho fora. Mas é distante, mas a gente está aqui para trabalhar e vamos lá, e é mais distante, é mais difícil, é um público diferente, porque a gente muda a cidade, muda um pouquinho o cenário, mas a gente também está sempre preparado para isso aí também, né? A gente sabe que você tem um conceito mais moderno. Sim. E aqui pro interior, talvez... Eu acho que nos últimos 5 anos, talvez, a gente está começando a ver coisas mais modernas, assim, que normalmente a gente só vê em alguns condomínios em São Paulo, assim. A gente está começando a ver em alguns bairros aqui de Tupã, Sim. aqui da região. Você que talvez começou essa ideia de algo mais moderno, algo mais recente aqui no interior, e o interior aceitou isso bem? Como você acha que... Ninguém está habituado com o novo. Todo mundo está acostumado com o mesmo sempre, né? E quando a gente começa a fazer um projeto, sempre tem esse receio, né? Mas todo mundo faz desse jeito, então prefiro ser mais conservador também e fazer desse jeito. A partir do momento que a gente encontra um cliente que é ousado e aceita a gente... Dá na sua mão o projeto. Fala, Bruno, vai. Viagem. Pode viajar. Eu já tive clientes desses e eu acho que esses clientes, eles são bons para nós, como profissional, para você se desenvolver. O cliente te coloca um desafio que é além daquilo que você está habituado a fazer. E aí a gente começa a procurar não só ideias para fazer algum projeto, mas fornecedores que possam te atender no projeto que você vai fazer. O que é o mais difícil numa cidade pequena. Pessoas que vão ser capazes de executar aquele trabalho. Exato. E aí a maior dificuldade nossa como conceito de um projeto mais moderno é esse, sempre. Pessoas que vão fornecer material, mão de obra e que de fato vai ficar o produto conforme a gente projetou. Porque é algo novo para eles também. Exato. Né? Então, assim, aí é onde a gente tem que estudar e entrar em todas as áreas. Eu tive que, por um momento, virar um pouco serralheiro. E chegar no serralheiro, o que você acha da gente fazer assim, 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 para ficar com esse acabamento na fachada no metal? Você acha que dá para fazer? Bruno, nunca fiz. Vamos tentar? E vão tentar. E aí vira tipo um laboratório. Já aconteceu de você fazer um projeto e os caras não conseguirem te ligar, Bruno, como é que faz isso aqui? Eu não consigo fazer isso aqui. Até mesmo assim, essa questão de criar, eu comentei, né, de fazer um laboratório e fazer teste, isso vem um pouquinho do meu trabalho anterior da Loja Tamoio, porque lá eu trabalhava com pré-moldado. Sim. Eu tinha que projetar tudo, dali da fábrica saía tudo pronto para montar a obra. Então, assim, era tipo um quebra-cabeça. Então, eu era meio que acostumado com essa parte meio de produção. Tem alguns galpões assim, que é assim, né? Exato. Quando eu vou para arquitetura de residência, não tem essa forma de construir. Mas o conceito que eu tinha sobre algumas coisas, eu consegui agregar muito nessa parte da construção também residencial. E aí esse fácil diálogo também com os fornecedores. Sim. Porque lá eu tinha que lidar muita gente. Então, automaticamente, quando você vai para uma obra, você tem que lidar também. O explicar, a criatividade de poder explicar a ideia, mas também como fazer aquela ideia. Então, assim, é um negócio um pouco lento. Mas a partir do momento que você tem o primeiro, facilita para os outros. O pessoal vai vendo. O cliente vai vendo. Opa, gostei. Claro que quando a gente fala em alguma coisa moderna, assim como tudo, não vai agradar todo mundo. Tem a pessoa que é mais conservadora e vai sempre bater na tecla que é o mais tradicional. Só que quando a gente pensa de modo mais moderno, a gente tem que ter esse choque mesmo para trazer algo novo, senão fica sempre no mesmo. E aí a gente não tem nada diferente, fica tudo igual, os bairros iguais, construções iguais, cores iguais. Então isso tudo vai mudando, né? Sim. E é claro que a maioria das vezes que eu atingi esse tipo de público foram os casais novos.
Porque são pessoas que estão procurando ideias novas também. São pessoas que automaticamente, com a evolução de uma rede social, ele consegue acessar o Instagram e ver alguns projetos assim, nossa, achei legal isso aqui. Isso não tem na minha cidade. Por quê? Porque aqui é o tradicional. Então, essa ideia do moderno, ele vem... Deixa eu pegar uma água aqui. ele vem nessas ideias também. Aham. Você sabe de cabeça, assim, uma aguinha pra você, já tem na caneca, mas se precisar, algum projeto que você teve total liberdade e você lembra, cara, que legal esse aqui. Esse eu pude... Você lembra de algum específico que... Diferente, assim, que você fez que... Sim. Eu lembro um projeto... Foi em Tupã. Ele foi em Paulicéia. Tá. Paulicéia, para quem não sabe, ele é na beira do rio, ali na divisa com o Mato Grosso. E muitas pessoas vão para lá para fazer rancho. Sim. Quando a gente pensa na palavra rancho, o que a gente pensa? Não um barraco, mas uma casinha simplesinha. Mais simples. Com uma varandona de fora a Que fora. o pessoal não mora lá, mas vai Exato. às vezes... Vai só passar pra- o final de semana e uma varandona de fora a fora para guardar o barco. Isso. É isso, quando a gente pensa num rancho. Meu sogro tem um... Quando esse isso cliente aí. me procurou, ele falou, Bruno, eu quero fazer um rancho. O que veio na minha cabeça, para quem nunca tinha feito um rancho na vida, vai ser uma casinha com uma varanda. Só que aí a gente também não pode, como profissional, nunca chegar e impor a nossa vontade, mas sempre extrair do cliente a necessidade que ele tem e a vontade que ele tem sobre aquilo. Sim. E aí, cliente, o que você pensa como um rancho? O que você gostaria de ter e tal, tal? E esse feedback foi muito, muito legal. Porém, ele chegou para mim, Bruno, eu quero fazer um rancho, né? Rancho como nome, porque é o lugar que vai estar instalado. Mas não quero que seja um rancho. Eu quero que ele esteja lá de final de semana como se eu estivesse no conforto da minha casa. E aí foi onde você começa a pensar um pouquinho em umas ideias diferentes. E aí ele falou, pode fazer o que você pensar aí de ideia, me passa, e eu vou avaliar tudo, porque eu queria muito a sua ideia. Ele deu um orçamento até aqui? Não, ele me deu uma tela em branco. Ele falou, faz. Esse é o tamanho do terreno. Aham. Eu preciso de pelo menos tantos quartos, um espaço para guardar um barco, jet ski, isso, aquilo, mas projeta. Quando a gente foi projetar, então assim, a gente já começou a sair um pouquinho já do padrão de tamanho. Deixa eu só entender os detalhes assim. Quando você pega um projeto desse, você senta sozinho pra fazer ou com a sua equipe? Sozinho. Tá. Sozinho. Criação, sempre eu fui muito sozinho. E a criação, cara, ela é muito assim, depende de projeto a projeto. Quando você pega um projeto, às vezes, muito diferente, às vezes você perde um pouco mais de tempo, às vezes não. Então, assim, e projeto tem que ter inspiração. Você não pode... É difícil você falar assim, do nada criei. Então, você tem que gastar um tempo fazendo pesquisa, vendo algumas possibilidades, analisando por conta de terreno, tipo de terreno, posição do terreno. É muita coisinha que vai fazendo O isso. sol tem a ver? Tem muito a Fazer ver. o ângulo, o sol bater Ainda dentro, mais, tá? ainda mais quando você está no Mato Grosso, Sim. que é uma cidade quente, beira de rio. Você tem que pensar muito nisso. Facilidade de acesso. Você tem que começar a entrar numa... Quando você vai pensar no rancho, é mais complexo do que uma casa. Tem muita coisa. Porque numa casa, normalmente, quando você faz uma festa, a casa inteira participa da festa. Claro, quando a gente fala numa casa, né, muito grande, aí às vezes não, mas na maioria dos casos, sim. Quando você vai para um rancho, você pensa que tem pessoas ali que acordaram de madrugada para ir pescar e agora à tarde estão descansando. E você tem, às vezes, uma parte da família que acordou tarde, que está fazendo churrasco, está fazendo barulho. Então, você tem que ter observar nisso tudo. Sim. Vai ter uma rotina ali de final de semana e um tem que ficar confortável e o outro também. Dividir os ambientes ali. Então, né? a divisão de ambiente é muito importante. A posição do sol, vai ter piscina, vai ter barulho de piscina. E os quartos, como vai ficar. Então, quando a gente pega todo esse cenário, a gente tem que colocar todo isso de forma escrita. Agora vamos pôr isso num projeto. Encaixar em medidas, encaixar em layout, função. E aí é onde a gente quebra um pouquinho mais a cabeça. Então, quando pega um projeto diferente nesse sentido, a gente muda. Mas, como hábito também, assim, a parte de quartos, claro, tem alguns formatos que são muito semelhantes às vezes, mas quando pensa no rancho, você não tem, às vezes, alguma coisa que você tem numa casa, por exemplo, uma penteadeira, lugar para se maquiar, até porque você vai para um lugar para passar o final de semana ali, não numa festa, porque ali não tem muito além daquilo, né? Mas tem as necessidades básicas de uma área de churrasco, acaba sendo maior, porque a demanda é maior, a quantidade de pessoas é maior. Você tem, às vezes, muitos familiares juntos ali, então você tem que ter uma capacidade boa para atender. Então, aí muda um pouquinho o conceito do que uma casa, pensando mais privacidade nos quartos e mais festa, então mais espaço para cá. Às vezes você vai passar alguns dias longe daquele rancho, então a questão de segurança, a questão de onde guardar os equipamentos, né, de barco, pescaria, Sim. porque querendo ou não é um lugar um pouco mais frágil pelo fato de saber que não frequenta todos os dias. Então acho que é assim,
são algumas coisas que acabam mudando do que é o tradicional. Então, esse projeto específico foi um projeto que às vezes eu virei um pouquinho a chavinha do que é a criação. Porque até então você fica um pouquinho engessado do que a faculdade te coloca. A casa tem que ser assim, assim, esse é uma forma... E aí vem sempre o mesmo. Quando eu comecei com esse projeto, é onde acabou mudando um pouquinho a minha visão sobre o que é projetar. Sim. Porque você começa a entender um pouquinho. Pô, existe uma possibilidade diferente de fazer um projeto num terreno. Não é sempre do mesmo jeito. Então, a partir daí, eu comecei cada projeto meu... Tem cliente que até chega no história. Ô, Bruno, eu posso ver sua pasta de projeto? Não existe uma pasta de projeto. Sim. Existem uns projetos que eu já fiz, mas o seu vai ser um projeto diferente. Não existe um projeto que eu faço igual para todo mundo. Copiar duas coisas iguais. Porque assim, cada cliente tem uma necessidade. Já teve gente que pediu? Olha, eu quero igualzinho Sim. ali. Já teve cliente que chegou para mim com um projeto em mãos. Bruno, você faz e assina? Mas eu sou arquiteto, eu não faço assinatura. Porque, de fato, assim, eu assumi um projeto que eu não projetei. Não, você não é... Procura qualquer um outro, mas Sim. eu não vou fazer uma coisa nesse sentido, porque senão eu sei que eu não vou ter entregue para aquele cliente aquilo que poderia ter tido melhor. Agora, quando a gente chega com um projeto desse, claro, não vou chegar assim já com os dois pés no peito dele, né? Não faço. Fala, você gostaria de ver uma ideia minha? Eu posso apresentar para você, eu entendi o que você gostou nesse projeto e eu posso fazer uma proposta me inspirando naquilo que você gostou desse projeto. Mas fazer esse projeto, vamos fazer assim? Tem cliente que está aberto a isso. E eu faço. E muitas vezes eu alerto para o cara, olha, esse ponto aqui não é interessante. Isso aqui também, você tem uma necessidade na sua casa que isso aqui não é interessante. E aí você acaba entrando um pouquinho nessa área, mostrando um pouco também das possibilidades e a pessoa abre um pouquinho a visão. Tem cliente que não. Então, muda um pouquinho de cada um. Tem gente que está muito habituado daquele jeito sempre, quer daquele jeito, mas esse caso mesmo acontece. De você ter um projeto, o cara chega, faz desse jeito. Que não tem seu DNA ali, né? Exato. É a pessoa que trouxe pronto o projeto. Parece que assim, até como eu como profissional, parece que não se identifica com aquilo. Fala, isso não é meu, não foi eu que fiz. Eu não faria desse jeito. Porque é claro que o projeto, ele é o projeto da pessoa. Mas eu, como arquiteto, eu tenho que colocar aquilo que é de melhor para a pessoa dentro da arquitetura, usando os recursos que a arquitetura tem. E às vezes você olha para um projeto desse e fala, não tem, tá ruim. Mas o cliente, ele, como ele não teve uma visão daquilo que é diferente, para ele aquilo tá bom. E aí a gente também tem que entender isso e aí mostrar algo diferente de uma forma que entenda e compreenda que aquilo de fato vai ser melhor também. Sim. Né? Então, os desafios, né, de apresentar alguma coisa diferente também vai ser da mesma forma de uma construção, mas também de uma disposição. Não só o estético, mas a distribuição da casa também muda. Ô Bruno, você falou no começo sobre a arquitetura moderna, né? E você falou que também você não gosta de repetir muito, sempre tentar dar uma mudada. Só que eu moro perto de um não um condomínio, mas Um bairro, um loteamento, loteamento. um bairro novo. E hoje, cada vez mais você vai nos bairros novos, você vai passando pelas casas, parece que tá tudo igual. As casas é branca, é cinza, é preta, é tudo quadrado. Você acha isso ruim? Você acha que não é legal? grande, Porque sim. você vê, tipo assim, o pessoal fala muito assim que o mundo hoje tá mais cinza, tá mais... Tá menos, sei lá... Colorido, né? Colorido, tá mais depressivo. Isso. E você vê um reflexo disso na arquitetura também, cara. Sim. Tudo padronizado, tudo igual, tudo... O fato de a gente estar no interior acaba limitando muita coisa. Então, por exemplo, o acesso a alguns materiais diferentes, o que faria com que ficasse mais aleatório, vamos dizer assim, o uso disso nas obras. E aí o que acontece? Quando a gente vai para a parte de pintura, por exemplo, que você citou, a questão das cores. Cliente, quando está em dúvida, ele vai muito do que as pessoas falam. Ele vai chegar na loja, o que o vendedor vai falar para ele? Olha, tem muita gente que está usando essa cor. É uma cor muito bonita. Olha essa casa. Mostra. Ah, verdade, fica bonito, que era a minha. E vai e faz igual. Olha, o serralheiro. Muita gente está fazendo o portão desse jeito, com esse desenho. Olha essa casa como ficou. Ah, eu gostei. Ah, então faz desse jeito. Então, o pessoal acaba acostumando, né? Sempre olhar o que o outro fez, ficou bonito, quero igual. E não fazer, vamos fazer um pouco diferente? Vamos mudar? Cada um tem um gosto, mas tem muitas pessoas que não têm e acabam se inspirando dessa forma. E automaticamente o mercado vai girando muito em cima do repetitivo. Por exemplo, para o cara que faz um portão, fazer sempre do mesmo desenho, para ele é muito melhor. Sim. Por quê? Ele tem uma questão logística, de produção, de execução, de material. Ele já sabe fazer sempre o como fazer. mesmo para ele é muito melhor.
E às vezes isso faz com que o preço do material acaba diminuindo. E o cliente está procurando preço. Vou fazer um portão diferente? Vou gastar mais, vou fazer o igual. Sim. E aí todos os portões ficam iguais. Se você for reparar de época em época, os portões ficam com um desenho todos iguais. Um ou outro que acaba mudando, faz um desenho diferente. Aí para pintura, a mesma coisa. Porque a loja acabou colocando que essa tinta sendo mais usada e um fala, aí o pintor vai lá e comenta também, realmente, essa tinta aqui usa bastante mesmo, fica muito bonito. Mas acaba esquecendo de olhar para a paleta de cor e falar, tem essa aqui também. E às vezes não é nem questão de valor, mas é uma questão muito de hábito. A questão de detalhes, porque esse fez, então sabe quem faz. Então, vai lá quem faz para você também isso. Então, não é exatamente o fato de você modernizar. De tempo em tempo você vir modernizando também. Modernizando o que você já foi modernizado no passado. Por exemplo, no passado era muito comum o portão dourado, as paredes mais amarelas. E aí ficou muito disso, muito. Aí começou a mudar para o camurça, as casas mais marrom. Marrom, cor terroso, né? Uma cor mais terrosa. Ficou uma época, agora vai para o cinza. E aí fica aquela leva de casa fazendo a cor cinza. Até chegar, colocar uma cor, um exemplo, verde, exemplo. E ficar todo mundo verde. E aí, só que de época você tem que vir mudando. E eu vejo que é por região também. A gente vê no Parque Universitário. Cara, as casas não são tão modernas assim, mas elas são mais ou menos iguais. Sim, ali, exato. No loteamento, todas iguais. Sim. Lá na Vila Inglesa, todas Exato. bem parecidas. Isso diz muito da idade do bairro também. Isso. Porque um bairro, ele começa, as construções vão desenvolvendo dali e vai ficando com características iguais pela fase que é igual. Então, por exemplo, naquela mesma época que aquelas pessoas pintaram a casa, a loja falou da tinta cinza. Então, automaticamente, é muito mais comum você ver tinta cinza ali, portão preto. Sim. Você vai em outro bairro, que é um pouco mais antigo, você vê a casa mais bege, portão mais branco, porque a época daquelas casas foram construídas são iguais. Então, se você andar pela cidade, é muito comum isso. O que a gente tem, às vezes, como hábito no escritório fazer? Quando a gente chega num bairro, a gente tem que mostrar aquela casa como se ela tivesse, não a idade do bairro, mas se ela fosse diferente no contexto. É claro que, assim, vai entrar um lance muito comercial também, né? Você não vai fazer uma casa gigantesca num local onde ela não vai ser valorizada também. Sim. E a gente tem que orientar como arquiteto o cliente também isso. Orientar não quer dizer que não vai fazer, mas é orientar para deixar a pessoa ciente. Olha, você quer fazer uma casa sobrado, mega produzida, numa rua que é estreita, onde só tem casinha simples do lado, você não vai conseguir recuperar futuramente um valor investido nessa casa. Onde os fios do poste passam na sua varanda ali em cima. Exato. A pessoa está apoiando cobertura na sua casa, sabe? Então, você não vai conseguir valorizar essa casa. E o custo da casa naquele terreno, ele é o mesmo que em outro terreno. Sim. O que muda é o valor do terreno. Então, assim, às vezes, a gente tem que orientar nesse sentido também, justamente para isso. A gente também, claro, vamos fazer algo diferente naquele bairro, mas também fazer algo que seja compatível àquele bairro, para a gente também não ter esses problemas. Claro, fez o diferente, mas também tem que tomar cuidado com o diferente. Mas, de fato, essa pergunta que você fez sobre a questão de cores, detalhes, ele vai muito disso. O meu vizinho fez, eu gostei, eu vou fazer também. Meu vizinho plantou aqui uma palmeira daquele modelo, daquela espécie, vou lá plantar também. Isso. Todo mundo está colocando um pontinho de luz debaixo do portão, quero também. Tudo que a pessoa vai colocando diferente, o outro vai colocando também porque gostou, não porque quer copiar, mas porque olhou, não vou fazer diferente não, porque vai que eu não gosto. Sim. Não vou gastar à toa, então vai fácil. E vai espalhando. E aí vai contaminando, né? Isso. O Kleber tem uma pergunta. Bruno, você estava falando, né, de às vezes fazer uma mega construção num bairro mais simples. Para o projeto arquitetônico, há uma diferença de preço? Eu vou fazer um projeto num bairro mais nobre, num bairro mais simples. Eu vou fazer um projeto de uma casa de alto padrão, com um pé direito enorme, e um projeto para uma casa mais simples, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, medícula. Há diferença de preço na arquitetura diante dessas diferenças assim, de projetos? Na verdade, assim, a diferença sempre vai ser de acordo com a obra. Então, assim, se a gente for projetar uma casa num bairro simples ou num bairro mais de luxo, vamos dizer assim, o custo do projeto ele vai sempre estar ligado ao projeto, necessariamente, e não ao local. Então, por exemplo, se a pessoa quiser fazer uma casa simplesinha, de 50 metros quadrados, pequena, num bairro de luxo, o valor vai ser pelo projeto, não pelo bairro. Da mesma forma que se a pessoa quiser fazer uma casa gigantesca num bairro simples, vai pelo projeto também. Então, assim, vai muito da complexidade do projeto.
É uma casa sobrado, que vai ter ali alguns projetos complementares também, além do que de arquitetura. Tem a questão de serviços que vai ser prestados além do projeto, por exemplo, o acompanhamento de obra, dar todo o suporte na parte de interiores. Isso tudo é o que vai mudar o valor de projeto. Agora, o bairro, não. Agora, claro, existe uma diferença entre fazer um projeto num condomínio fechado e fazer um projeto num bairro de luxo, por exemplo, mas que não seja condomínio fechado. Porque as regras que o bairro coloca, de documentação que é apresentado, é maior. E automaticamente a gente tem uma demanda de trabalho um pouquinho maior. Então, por esse motivo, normalmente num condomínio fechado é um pouquinho mais caro, porque são mais projetos que têm que ser apresentados, obrigatoriamente. Quando a gente pega um bairro da cidade, a gente tem muita regra que é mais leve, vamos dizer assim. Então, é um projeto que pode ser apresentado e não vários projetos. Isso faz com que o projeto inicial se torne mais barato também, né? Então, essa diferença é onde muda, tá? Não necessariamente ao local, mas também é isso. Agora, o que muda para mim, no meu caso, é fazer um projeto em Tupã, num bairro X, e fazer no mesmo padrão de bairro, a 200 km daqui, o custo do deslocamento se torna um pouquinho maior. E aí vai muito do serviço que vai fazer. É só projeto? Não tem muito deslocamento a ser calculado. Agora, é acompanhamento de obra, a gente tem um deslocamento maior, pedágio, trânsito, tudo, tempo de deslocamento. Então, isso faz com que mude. Mas não por motivos assim, né, de cidade. É pelo deslocamento mesmo. Mas isso a pessoa às vezes está ciente também, porque sabe que por ser de Tupã, você vai lá para Bauru fazer um projeto. A pessoa sabe que você vai ter que andar 200 quilômetros para chegar lá. Você tem muito pedágio daqui até lá, inclusive agora, né? Muito. E aí isso faz com que o custo de deslocamento aconteça que em Tupã não tem. Então, aí acaba mudando um pouquinho algumas coisas. Você lembra do projeto que te deu mais trabalho, no sentido de ser enorme mesmo, de tamanho, de estrutura, muito complexo? Porque você tem que pensar também estética e funcionalidade. Sim. Talvez a pessoa te passe um projeto gigante. Não funciona, meu amigo. Para com isso. Você só quer se aparecer. Tem um projeto que você lembra que, cara, que coisa enorme, que deu um baita de um trabalho. Tem algum que você lembra, assim? Na verdade, assim, isso até é um negócio muito assim, às vezes interessante, que para quem não é da área acaba até achando um meio duvidoso. Mas, às vezes, o projeto pequeno, assim que eu falo assim, a pessoa chega com você com um desafio. Bruno, eu tenho 50 mil e quero fazer uma casa de 30 metros quadrados. É o que eu posso. Às vezes se torna mais difícil do que a pessoa que chega com você com um orçamento mais flexível e fazer uma casa de 500 metros quadrados. Porque lá é muito mais fácil projetar, você tem mais amplitude, vamos dizer assim, para você fazer as coisas. Quando você tem um projeto muito enxuto e você tem um orçamento muito enxuto também, o desafio se torna um pouquinho maior. Agora, claro, quando a gente leva para o maior, aí eu já levo um pouquinho mais para fora da construção, que não é residencial, mas para a parte comercial. Sim. Por exemplo, há pouco tempo eu fiz um projeto em Herculândia de um mercado. O mercado não era tão grande, ele tinha cerca de 1.500 metros quadrados de construção. Quando a gente fala na área de mercado, isso não é tão grande, tá? Sim. Entre depósitos e loja. Mas o desafio é trazer um conceito de uma loja moderna na parte da distribuição, na parte de fachada, mas aí entra muito detalhe no mercado. Quando a gente olha o mercado, parece que é simples, mas a gente tem que pensar em vários detalhes que vão além do que é só o projeto estético externo, mas a parte de distribuição interna. Quantidade de prateleira, se a prateleira vai dar o tamanho. Eu tive que aprender, por exemplo, fazendo esse projeto. Claro, já tinha feito outros projetos de mercado, mas com esse projeto, qual que é a melhor distribuição de mercadoria no mercado, por exemplo, para saber qual que é a melhor forma de projetar. Então pensa, você tem que entender que para o cara vir com um carrinho lá do depósito, carregado de arroz no carrinho, é melhor ir parar aqui, já deixar aqui, então a porta do depósito é melhor ficar para lá, a mercadoria é mais leve, é melhor colocar para lá. E aí toda a logística ali interna você tem que começar a entender para você colocar no projeto. A questão de fila também entra. Aqui vai se formar uma fila, então eu vou pôr um corredor aqui. Exato, então isso tudo tem que pensar. Por isso, claro, dá para ignorar isso tudo? Dá, mas para quem é de Tupã sabe que às vezes você vai num mercado ou outro, aí fica aquele transtorno de pessoas num local onde deveria ter circulação livre. Por isso que a gente tem que entrar um pouquinho com a arquitetura e melhorar essa função, né? E aí esse projeto teve que pensar em tudo isso. O acesso do cliente, onde é melhor. Às vezes o cliente vai no mercado e quer pegar uma coisa só que aí entra a parte marketing também. O cara vai lá só pegar um pão, vou fazer a padaria logo na frente? Aí o cara entra, compra o pão e vai embora. Aí o cliente vai ficar bravo comigo. Pô, Bruno, o cara não comprou nem uma maionese, a maionese ficou lá do outro lado. Faz essa padaria pro outro lado. O cara vai ter que transitar o mercado para ir ver as coisas. Então, assim, a arquitetura também às vezes acaba tendo que influenciar nessas coisas, quando é necessidade do serviço. Então,
esse projeto, para mim, eu acho que foi um pouco mais complexo e mais difícil, vamos dizer assim, né? Comparado com os demais por conta disso. Você tem que estudar muita coisa que não é do seu hábito, que não é do seu ramo, para poder colocar em prática, né? Entender do funcionário qual que é a rotina dele, entender do cara que vem fornecer material, né, matéria-prima para o mercado, Sim. por onde entra. O padeiro que entra no mercado de manhã e não pode ter acesso ao mercado porque tem alarme. Como vai ser o acesso? Como vai ser? Você tem que colocar tudo isso por escrito e depois jogar isso no projeto. Então, acho que isso acaba sendo um pouco mais difícil porque é muita coisa interligada. A casa, a gente já tem um hábito. E outra, eu tenho uma casa, eu moro numa casa e eu sei como uma casa funciona. Eu não tenho um mercado. Eu não sei como que o mercado funciona. Eu tenho que aprender tudo sobre isso para colocar em projeto. Então, os projetos, quando saem fora um pouquinho do comum do que é residencial, se torna mais complexo. Eu tenho uma dúvida, eu tava pensando nisso semana retrasada, eu acho. Cara, Camboriú, a gente vê uns prédios gigantescos. Até vai construir um lá, que vai ser o maior da América Latina. Sim. Talvez vai passar o World Trade Center, sei lá, vai ser gigante. E a gente vê Gramado, que não pode passar de 3 andares. Sim. Não pode. Isso, toda cidade tem essa regra? Ou é só cidades maiores que eles impõem essa regra? Por exemplo, Tupã tem uma regra de altura, de prédio, de fundamento. Existe isso em toda cidade? Para cada cidade, existe um plano diretor. Para cada cidade. Cada cidade, ela é regida por um plano diretor, vamos dizer assim, estadual. Sim. Então, o estado de São Paulo tem um código sanitário que impõe algumas regras. Aí, cada cidade, ela pode estreitar um pouquinho mais sua regra e falar assim, opa, vai ser um pouquinho mais justo aqui, eu vou exigir algo mais. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa em algumas cidades, a gente pensa muito na questão turística. A maioria das cidades que são turísticas, elas vão ter um pouquinho mais de rigor. Por exemplo, Gramado. Se a partir de agora as pessoas começarem a construir prédios lá, você vai descaracterizar a cidade inteira. Total. Automaticamente o turismo de lá vai mudar. Então, o plano diretor da cidade, ela acaba conservando isso. Camboriú tem muito isso também. Só que quando a gente vai para uma cidade que tem uma quantidade de prédios já gigante, que é o caso de lá, fazer o maior começa já a gerar alguns problemas. Então, assim, a pessoa tem que ter muito resguardo de outras leis que vão colocar também, quando você coloca a altura. Tráfego aéreo vai influenciar, parte de privacidade entre os prédios ao redor, o tipo de visão que você vai ter também, se não vai prejudicar os prédios ao redor. Isso tudo vai acabar impactando. E isso quem vai colocar é o plano diretor da cidade. Então, por exemplo, Tupã, ele tem muitas regras. Mas tem muitas coisas também que automaticamente às vezes não é discutida pelo fato do comércio que a cidade propõe. Por exemplo, não que é impossível, mas é muito difícil um prédio dessa altura vir para Tupã. Sim. Porque, assim, financeiramente falando, é um prédio que não vai para frente aqui na cidade. Pelo custo, pela mão de obra envolvida. Então, os grandes centros acabam discutindo muito mais regras e sendo um pouquinho mais detalhista do que as cidades menores. Que está habituado muito com um prédio, às vezes, até 10 andares, 12 andares. Quando a gente pega esse prédio mesmo lá, perde o número de andar. Então, e acaba assim, sendo um centro turístico, né, também. Exato. Né? Chama pessoas. Então, assim, quando você pega cidades grandes, por exemplo, São Paulo, o volume de construções que já aconteceu em São Paulo faz com que o plano diretor de São Paulo já foi muito discutido e ficou muito mais rigoroso. Quando a gente vem para Tupã, o nível de construção que foi feito aqui é um pouco menor. Sim. Automaticamente o plano diretor foi menos discutido e a poucos tempos, de tempos em tempos, vai modificando. Mas a velocidade que isso acontece é muito menor. Então, assim, existem regras, às vezes, em Tupã quanto à altura? Existem, mas às vezes tem muitas coisas que às vezes pode fazer, mas que na hora que a gente vai colocar em prática... funcionalidade. Não vai ter tanta função, exato. Então, eu sei que Tupã tem muitas regras, regras que às vezes incomodam, de fato, mas são regras que são bons para o bem-estar de cidade. Eu lembro de um vizinho nosso, ali embaixo, perto do tênis, ele tem um sobrado e uma varanda para cá. A varanda era pro telhado do vizinho dele. Cara, o vizinho fez um sobrado e tampou com uma parede a varanda dele. E tipo assim, eles conversaram antes, vou subir uma parede aqui e vai tampar essa varanda. Ele, tá bom, não tem o que fazer, tudo assim. Existe um impedimento para isso? Ele não poderia ter feito isso? Casas antigas, eu falo porque eu já reformei algumas Eu casas. tô com muita dúvida aqui, eu acho que eu tô lembrando. Quando você pega uma parte... Quando a gente fala em parte antiga, a gente pensa na parte central de Tupã, por exemplo. E as casas antigas, imagina que a gente tinha um muro baixinho entre as casas, e tinha muitas casas que eram feitas na divisa e tinha janela para o vizinho.
Porque era um negócio muito comum, era muito fácil. Ó, vizinho, eu vou construir aqui, posso colocar uma janela pro lado aqui? Pode. Ao longo do tempo, só que isso ficou tudo de boca. Ao longo do tempo, as pessoas foram vendendo essa casa, a pessoa morreu, ficou de herança, o filho vendeu, a pessoa que comprou, não quero essa casa. Colocou no chão e construiu uma casa nova. Só construiu num padrão que a pessoa queria. Sim. Automaticamente fechou a janela do vizinho. Aí o vizinho fica bravo. Minha janela a vida inteira foi aí, por que agora não pode? Então existe o seguinte, tem como documentar isso. Uhum. E existe como você tratar de boca. Quando você trata de boca, você não tem como ter resguardo nenhum. O meu vizinho deixou. Mas o seu vizinho não é mais dono, agora o dono sou eu, e eu não quero. E isso gera muito conflito na rotina ali de cliente, projeto e vizinho. E tem o cliente que documentou isso. Eu permiti passar um encanamento da minha casa, isso está na escritura. E aí quando o cara vai comprar, e aí não se atentar a isso também, ele pode ter uma surpresa. Eu vou arrancar aqui, e arrancar e ter problema depois, sim, porque de fato ela foi autorizado. Então, pode ser feito a construção com janela na divisa. Na época que foi feito, autorizou, não tinha um plano diretor talvez que tivesse tantas regras e tanta fiscalização que fosse não deixando com que isso acontecesse, mas aconteceu, ao longo do tempo foi dando esses conflitos. Então, às vezes essa questão dessa sacada, dessa varanda também, é coisa um pouco mais antiga, foi ficando, uma pessoa nova construiu do lado e agora gerou esse problema. Sim, então é muito comum, tá? Da mesma forma que, por exemplo, muitas casas hoje em Tupã, se você for rodar Tupã, você vai ver que muitas casas são feitas no limite da frente da casa. Muitas. Principalmente aqui no centro. Tem uma lei municipal que não permite. Ela tem que ser feita recuada com 4 metros. Só que aí você olha para a região central, você vê que todas as casas estão na frente. Todas. Porque a época que foi feita essas casas, tinha uma lei, essa lei foi feita, ficou mais rigorosa ao longo do tempo, e a partir de agora mudou. E agora? As casas que foram feitas vai derrubar? Não, mas as casas novas têm que ser feitas no novo padrão. Agora, a partir da lei. Se por acaso essas casas antigas forem demolidas e feitas casas novas, vão ter que respeitar a nova lei atual. Então, isso acontece. Você vai vendo que as casas vão mudando um pouquinho. Antigamente, quando eu digo assim, há cerca de uns 5 anos atrás, ou até um pouquinho mais, não tinha uma lei municipal que exigia o plantio de árvore na frente de todas as casas. Para você conseguir registrar a sua casa na finalização dela. Hoje existe. Sem árvore, sem uma calçada acessível, você não consegue registrar a sua casa. Isso vai fazer com que tenha um choque de início, né? Porque, pensa, todo mundo não tinha árvore e agora vou ter que ter árvore dentro de casa. Mas isso vai fazer com que a cidade, de forma geral, vai desfrutar de um ambiente mais confortável também. Sim. Não só de acessibilidade por conta da calçada, mas por conta de uma árvore. Mas choca de início, né? Meu vizinho não tem, eu vou ter que fazer? Vai ter que fazer. E se tudo for correndo conforme a lei está correndo, o seu vizinho talvez vai ter que plantar também. Sim. Mas vai mexer com quem? Com quem está construindo primeiro. E aí é onde dá as brigas. As brigas, né? Mas por que ele não, eu sim? É porque já está feito e você não. Isso é tanto construção quanto essas outras coisas também. Tupã é uma cidade que tem muita pouca árvore. Acho que é por isso que é tão quente. Um dos motivos. Será? Cara, tem árvore no centro? No centro vamos por agora. Mas tem... mas nos bairros eu acho que tem até. Não tem? Mas eu acho que ainda que quando a gente olha para outras cidades, sei lá, Maringá. Cara, isso daí é muito diferente. Curitiba, eu acho. É muito bonito. Tinha uma rua lá que era uma porrada de árvore assim. Você não enxerga o céu. Você não enxerga, cara. Você olha à noite árvore. assim, é fechado, muito bonito. Assim, comparando, eu acho que tem bem menos. Sim. Aí, só que acontece, essas cidades se preocuparam no passado com uma lei mais rigorosa quanto à parte de arborização. E aí faz com que ela tenha há mais tempo essa lei. Tupã, com essa lei ficando mais rigorosa há pouco tempo, então vai assim, mais uns 20 anos para você ter um padrão e um porte de árvores equivalente ao que tem lá. Sim. Imagina, é uma mudança de agora para daqui 20 anos. Parte de plantio de árvore é assim, demora, né? Então, para ter algum impacto mesmo nessa mesma proporção, vai um pouquinho mais de tempo. Mas para quem pensou lá 30 anos atrás, hoje já estaria com tudo isso feito, né? Esse negócio que dá muita briga, essas leis, assim. Às vezes o pessoal critica e fica brigando, mas não sabe que a pessoa foi obrigada a fazer aquilo. Por exemplo, essa mudança que está sendo feita na Praça da Bandeira, aquele teto ali, eu não sei, mas o chão, as pedrinhas que mudaram,
foi uma lei que obrigou a prefeitura Exato. a fazer aquela mudança ali, né? Porque na lei fala que tem que ser liso para pessoas com deficiência, né? Exato. Ter melhor acessibilidade. O passeio tem que ser liso e sem rachaduras, Sim. assim. Então tiveram que tirar, obrigados pela lei, Aham. todas as pedras ali. Exato. Aí o pessoal olha e fala, veio da cabeça do prefeito. Cara, não veio. Não é. E outra, à medida que você tem uma casa em construção e você é cobrado da prefeitura, olha, você precisa ter uma calçada acessível. Só que na hora que você olha para a cidade, cadê a acessibilidade da cidade? A prefeitura também tem que fazer a parte dela Sim. da mesma forma que ela cobra as pessoas para fazer. A Praça da Bandeira, ela chocou muito, né? Porque pensa, era uma marca um pouquinho na cidade. Você vê É histórico, né? Desde... aquela calçada de petit pavé toda desenhada. Como chama? Petit pavé. Tá. Ou calçada portuguesa, né? Que é aquelas pedrinhas. Aquela calçada, ela é muito bonita. Mas para quem é novo, é muito fácil de andar. E para um cadeirante? Sim. E para uma criança? E para um idoso que tem dificuldade? E se ele se acidenta e cai lá na praça e se machuca? Quem que vai responder por isso? A pessoa que é responsável por ela. Sim. E aí, quem tem que cuidar dela, então? A prefeitura vai lá e modifica. Mas todo mundo ficou bravo. Mas aí você tem uma calçada agora que ela tem uma acessibilidade melhor. Você tem uma manutenção melhor. Se você tem uma calçada regular, né? Antes era irregular. Ela Completamente. podia soltar pedra, ela Umas podia nascer pedrinhas grama no ficavam meio. mais alta que a outra para tropeçar. Exato. Ali. Então, essa irregularidade dela faz com que a manutenção dela seja um pouquinho mais frequente. Então, vai diminuir a frequência de manutenção, vai facilitar o acesso, mas, claro, tem esse choque, né? Você tem uma calçada mais decorada e contra uma calçada mais funcional. Isso vai ter problema. Mas problema na parte, né, de pessoas aceitarem isso. Mas a partir do momento que você vê que ela tem mais benefícios do que a outra, você passa a aceitar um pouquinho mais. Mas choca de início, né? Com certeza. Cara, a pergunta do século. Por que o metro quadrado em Tupã é tão caro? Em Tupã, é a região... O que está acontecendo, cara? Pandemia. Mas só em Tupã isso? Na pandemia, a gente teve um aumento muito grande. Sim. De tudo. Porque, pensa, a gente tem... As produções foram diminuídas, isso de modo geral. E aí fez com que o metro quadrado da construção, de modo geral, subisse. Sim. Na parte da mão de obra, não tanto. Mas na parte de material, subiu bastante. Isso foi a nível nacional? Foi. Mundial. Subiu tudo. Mas, em específico, na nossa região, subiu bastante. A parte de construção em Tupã, quando a gente fala, a gente pensa o seguinte: Tupã é muito caro pelo tanto que oferece. É mais ou menos essa conta que o pessoal acaba fazendo. Por exemplo, cidade próxima de Tupã, Marília. Eu prefiro construir uma casa em Marília, porque em Marília você tem universidades, você tem shopping, você tem redes de supermercados, você tem muito benefício e por um valor equivalente. Sim. Equivalente, se não assim, até menor, dependendo de alguns casos. Mas porque a gente está tratando de uma cidade maior e precisa levar muito em conta o nível de bairro que vai ser construído. Porque, por exemplo, Tupã é caro o terreno? Mas depende do bairro também. Tem bairro mais caro, bairro mais barato. Da mesma forma que Marília, é assim. Só que às vezes o bairro barato de Marília é um bairro melhor que o caro de Tupã. Porque a cidade cresceu tanto que às vezes o cara dele é o condomínio fechado. E aí faz com que isso fique mais em conta. O custo do tijolo que é aqui em Tupã e de Marília é quase o mesmo. Então, construir uma casa, a obra em Tupã lá é a mesma. Aumentou bastante. O que muda é a parte de terreno, isso muda. A valorização, porque você tem uma casa em Tupã, é aquele negócio, você pede 1 milhão na casa. Aí vem um doido e paga. O vizinho tem uma casa que vale 500, quer pedir 1 milhão também. E aí, assim, existe um valor cobrado, mas existe um valor que é pago. Então, assim, muitas vezes as pessoas cobram caro na casa, mas na verdade no final da negociação o negócio vai se estreitando que chega ao valor real, ao valor que realmente tem que ser. Mas o que é divulgado é o valor sempre caro. Isso, né, chama atenção. Você pega a casa pequenininha, hoje, casa antiga. É tudo 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Quem casar hoje e falar assim, vou comprar uma casa, olhar para o anúncio, não compra casa. Não compra. Porque tem muito isso, né? Tô lascado. Mas você acha que tem um pouquinho a ver? Tupã tá crescendo muito, assim, rápido, mas aos poucos você vê bastante condomínio novo aparecendo, Sim. né? Essa questão aí de ter algumas empresas vindo, gente vindo de fora. Empresa não. Acho que empresa não, porque Tupã também não tem muita empresa assim nova chegando. Claro, chega uma rede de supermercado, mas também não é aquele volume gigantesco que vai impactar a minha cidade, não é uma indústria, né?
O que eu percebo é que as casas que antes eram lotadas de aluguel, né? As casas de aluguel, perdão, que sempre estavam cheias, ocupadas, hoje vai começar a esvaziar um pouco mais. Por quê? Você tem muitos condomínios com casa pronta sendo feita em grande volume. Tem muito loteamento fazendo, Sim, né? você pega às vezes um bairro assim para um lado da cidade que faz lá 500 casas. Casas pequenas, claro, mas é a casa própria do cara, né? Da família ali. Você pode ir melhorando. Você pode melhorar depois. essa casa. E você vai financiar essa casa com um parcela de 500, 600 reais. Aí você vai para um aluguel, 500, 600 reais. Você vai para casa sua. Ah, mas tem juros, mas é sua casa. A outra é aluguel. Automaticamente a casa de aluguel vai ficando um pouquinho vazia, né? Então, hoje a gente olha um pouquinho do PAN e a gente começa a observar um pouquinho disso. O casal que é novo, antes ele alugava casa, que nem foi o meu caso. Quando eu casei, opa, vou alugar uma casa. Não tinha essa questão assim desses bairros ainda. Hoje, o cara casa, pra gente, se for, ele consegue comprar uma casa dessa pronta e pagar um valor equivalente ao aluguel, o que é muito melhor. Só que aí as casas de aluguel começam a esvaziar um pouco mais. Então, hoje em dia, a gente começa até a reparar em Tupã, né? É tanta kitnet, é tanta construção, é tanta casa de aluguel, vai dar uma esfriada nisso. Mas sempre tem essa movimentação. Sai de uma casa, vai para outra, esvazia essa, daqui a pouco ocupa outra. Tem essa movimentação. Agora, Tupã não cresce num volume tão grande, porque assim, também não tem indústrias que façam com que pessoas venham para cá. Tem a faculdade, né, por exemplo, que faz com que alunos venham para Tupã, por exemplo, a Unesp. As pessoas vêm morar em Tupã por conta dela, mas é algo muito rotativo também, né? A pessoa vem, 3, 4 anos, já retorna. Agora, pessoas que ficam aqui a trabalho e firmam uma família aqui, é muito grande, né? Pessoas vêm da Unesp, eles vêm de longe, eles vêm aqui de 400 quilômetros para cá, estudam e retornam, porque a cidade que estão, às vezes, é melhor do que aqui, mas não tem essa faculdade que tem, mas eles retornam para a cidade que estão, tem muito mais campo, né, para atuar. A gente já está partindo para o final do nosso bate-papo aqui, mas antes, cara, eu vejo algumas profissões, ao meu ver, advogado e dentista, eu acho. Se você bater numa árvore, cai 3 advogados e 12 dentistas, né? Sim. Eu acho que, nessa última prova da OAB que teve, passaram acho que 15 mil pessoas. Uhum. E tem 3 provas por ano. Então, assim, é muita gente se formando. Na sua área, tem essa população, assim, grande, excessiva, se formando, entrando no mercado de trabalho, assim? Existe essa concorrência? E se existe, 2 perguntas em uma aqui, a pessoa consegue se destacar ou ela tem que ser muito fora da curva para conseguir ser notada? Não só a arquitetura, né? Mas todas as áreas, todas as profissões, elas têm muita área para atuação. Uhum. Por exemplo, na arquitetura, você tem desde um projeto de reforma até uma documentação de laudo, de avaliação de prédio, a parte de interiores, projeto de comércio, projeto de residência, projeto de loteamento, projeto de desmembrar um lote. Enfim, tem muito serviço para ser feito. Então, assim, para você conseguir, de fato, se destacar numa área da arquitetura com aquilo que é visto, isso é construção. Às vezes uma reforma, às vezes você não tão notado. Claro, depende muito da reforma, mas uma casa nova você é muito mais visto do que quem faz só documentação de terreno, por exemplo, que não aparece, né? Mas os dois conseguem ter um sustento bacana. Sim. O que vai muito você tem que saber muito o que fazer e você tem que estar muito envolvido com a arquitetura. Da mesma forma que o advogado, da forma que o dentista, para você conseguir estar em contato com pessoas que estejam necessitando daquilo. E que as pessoas saibam. Porque por mais que Tupã, assim, do tamanho que ela tem muitas pessoas que às vezes não me conhecem. Sim. Talvez pela idade, talvez porque as pessoas também já sempre olhou para um arquiteto específico e aí ele acaba olhando também de uma forma igual sempre para aquele cliente. E aí isso muda. Então, por exemplo, tem atuação para todo mundo hoje? Tem. A gente consegue ter uma atuação hoje para todos os arquitetos que tem. Porém, quando sai da arquitetura, sai da faculdade, que nem na minha época, de 35 alunos que se formaram, 6 atuam. Os outros não. Os outros foram... eu já trabalhava no banco. Continuei trabalhando no banco. Virou Uber. Vou trabalhar... Então, assim, meu pai já tinha uma empresa, eu continuei tocando na empresa. Então, é muito comum pessoas que se formam também ir para essa área. Agora, isso falando mais específico da arquitetura. Então, assim, faltar? Não falta. É claro que quando a gente vai para um grande centro, o volume de trabalho se torna maior. Uhum. Só que automaticamente é muito comum você ver sociedades de escritório de arquitetura em grandes centros. Porque você não consegue fazer sozinho o trabalho. Aí você vai ter que ter vários arquitetos no escritório. Mas não chega a sobrecarregar muito os famosos e os que estão começando agora ficam sem serviço?
Acontece isso? De fato, quem tá começando tem menos trabalho, porque ele tá meio que assim, que nem quando eu iniciei, eu tinha pouco trabalho, eu tinha algo ali meio que assim, ficar um tempo mais ocioso, então Esporádico, né? é onde você tem que às vezes acabar se aperfeiçoando um pouco mais. Pô, já que eu tenho um pouquinho mais de tempo aqui, porque eu não tenho tanto trabalho, então eu vou fazer alguns projetos só para mim estar praticando e estar melhorando isso, vai criando desafios para você mesmo, para você ir fazendo, né? Para a hora que você for pego para fazer, opa, isso aqui eu já fiz, porque eu fiz alguns estudos aqui, porque senão você não tem cliente ainda, né? Então você tem que ter alguma coisa assim, meio que como hábito fazendo. Mas que é menor a quantidade, sim. Entendi. Isso afeta? Na verdade, é mais ou menos assim. Trabalhos que exigem mais complexidade, mais dedicação, é mais normal, mais comum arquitetos que já estejam atuando há um tempo pegar. Porque a pessoa que vai passar, já passa olhando para a pessoa com mais confiança. Sim. Pô, ele já fez um monte, ele vai saber fazer. Não que quem se formou não saiba, mas como ele não foi visto tanto fazendo aquilo, a pessoa acaba não pegando. Então, é mais normal pegar alguns serviços assim, de menor proporção, de menor escala, do que o arquiteto que tem mais tempo de trabalho, tá? Então, não vai faltar, mas numa proporção menor. Sim. Automaticamente, o projeto mais complexo, ele te dá um retorno melhor do que um serviço um pouquinho mais simples. Então, é onde esse aqui vai cultivando, mas para chegar lá também. E aí se torna algo mais competitivo. E arquitetos se aposentam, arquitetos mudam de cidade. Isso vai mudando ao longo do tempo. Desde que eu estou aqui, muita coisa mudou, né, de formado. Arquitetos mudando de cidade, arquitetos que eram muito renomados, arquitetos que se aposentaram, arquitetos que acabou não querendo mais atuar naquela área e atuar numa área diferente de arquitetura. E aí a pessoa vai mudando. E aí vai abrindo mais campo, mas também tem vindo mais pessoas. É um mercado que, assim, eu vejo a arquitetura não como os arquitetos, né, não como um concorrente, mas mais uma pessoa para trazer algo diferente. Eu torço, às vezes, né, para os arquitetos fazerem coisas diferentes também, para que o mercado vai ficando cada vez mais aquecido também nesse sentido, vai melhorando para todo mundo. Agora, se eu for pensar que cada um é meu concorrente, aí vai querer um passar a perna no outro e não, eu vou fazer um preço mais barato, aí vira um mercado meio ruim, né, tanto para o profissional quanto para a arquitetura de modo geral. Então, é bom, mas assim, acho que cada um tem a sua fase. Tem o que está começando, tem o que está no meio do caminho e tem o que já está consolidado. Então, faz parte do trânsito, né, de formado, mas o de início, de fato, aí tem um pouquinho mais de dificuldade mesmo. Entendi. Só rapidinho, o melhor jeito de divulgação do trampo deles é aquelas placas na frente das casas que estão construindo, né? Sim. Cara, é Tem impressionante. bastante com o Bruno Rangel. Muito. Tem bastante. Impressionante. Você sabe quando o cara tá no hype, assim, quando tem muita placa com o nome dele. Eu lembro que meu avô fazia isso, meu pai pegava o carro, vamos ver as casas. Aí subia lá. Isso acontece muito, é muita tradição. Não sei se daquele interior ou do brasileiro. Na verdade, assim, Coisa de velho. Eu acho também. a questão da placa, na verdade, é assim, ela é mais uma identificação, ela é até exigida pelo Conselho de Arquitetura que tenha na obra a identificação de quem que é o profissional responsável. Porque, de fato, você fez uma obra, você tem que ter um responsável técnico por ela. Mas, automaticamente, a gente já pode colocar coisas de propaganda nela. Por exemplo, colocar o Instagram lá para o cara ver, às vezes, uma outra coisa. O número de contato, às vezes a fachada da casa, para a pessoa ver que aquela casa como vai ficar. Isso tudo é coisa assim, que não é exigido, mas a gente coloca, às vezes, por conta de propaganda. O tapume, né, que é aquela placa que tampa um pouquinho a obra, ela se tornou de uns tempos para cá, tipo, mural da obra. Sim. O arquiteto, necessariamente, vai estar lá. É mais comum ver no centro, né? Isso. Os tapumes. Aí você vê lá, a placa do arquiteto. Aí hoje em dia, material de construção também está fazendo plaquinha. Sim. O cara tá começando a pegar aqui, eu vou colocar também, para aparecer o meu nome. O cara vendeu o piso, vai colocar uma plaquinha também. O cara que faz projeto de iluminação, a loja de iluminação vai lá e coloca também. Sim. A loja de tinta. Cara, eu já vi pedreiro colocar placa para divulgar que é o local dele. Então, assim... Seu Joaquim. Seu Joaquim. Zezinho, construtor, tá lá. Isso. É comum hoje em dia ver. Pintor, todo mundo. Antes não tinha tanto, era mais do arquiteto, de um outro profissional também, às vezes fez um outro tipo de projeto, só. Hoje em dia você já vê tudo. Então, hoje tive obra que, assim, o muro era quase inteiro de placa. Sim. Porque é propaganda disso, propaganda daquilo. Aí o cara vende o vidro, já quer colocar placa também, porque tá todo mundo aqui, então eu quero colocar. E aí vira aquele mural, que outdoor, né? Ô, Bruno, recentemente você virou pai, né? Sim. O olho dele até brilha. Só de falar, né? Cara, como é que é essa experiência, né? De ser pai, primeira Porque viagem. eu lembro de muita vocês... gente fala que... Desculpa, mas tem muita gente que fala assim que
muda tudo, assim. O negócio fica... O sentimento, a visão de mundo muda bastante. Como é que é isso? Eu lembro de vocês no Inova, assim, zoando tudo. Muito zoeira, né? Isso muda depois que você... Muda. Uma É que filha. assim, quando a gente casou, a gente falou, ó, vamos ter filho, vamos, tal, mas é um projeto mais futuro. Vamos aproveitar nós como casal, viajar, passear, tal. E quando tiver filho, até pode continuar, mas as coisas vão mudar, Sim. né? Porque não é para todo lugar que dá para você ficar indo com criança. E aí, então, recentemente a Adri ficou grávida. Recentemente, sim, já tem 2 anos e meio que engravidou e a nenê tem 1 ano e 9 meses, né? Então, muita coisa mudou de lá para cá, né? Assim, não só a questão de amor, carinho, mas preocupação também, a responsabilidade e algumas regalias também, assim, isso muda geral. Porque até então, assim, vamos dormir. Ah, amor, você não vai dormir? Então, boa noite, tô indo dormir. E você vai depois. Hoje, não. Você tem que colocar a nenê para dormir, tem que ver se tá tudo bem e depois dormir. Então, assim, você sempre tem que colocar alguém para dormir para depois dormir. Isso se tornou muito comum. Vai almoçar, tem que dar comida para um para depois comer. E antes não tinha isso. Chegava, às vezes chegou mais cedo do almoço, um chegou mais tarde, almoça, depois o outro almoça. Hoje em dia já tem um pouquinho mais de cuidado nessa área. E tudo. Agora... o carinho, a atenção, a preocupação. Cara, eu tô num trabalho e eu tô pensando, putz, será que tá tudo bem lá? Será que ela acordou bem, não acordou enjoada, tá tudo ok? É claro que você não pode também ser tão, né, bitolado nessas questões de preocupação, senão você acaba não curtindo. Por exemplo, você vai num parquinho, né, pra brincar lá e tal... Putz, ela pode cair, pode se machucar, mas ela tem que brincar também. Sim. Então, assim, tem coisas que você tem que, assim, fechar o olho, me dizer assim, vamos brincar, claro, tomando cuidado com tudo, e não colocar dentro de uma bolha o nenê e falar assim, não vai fazer mais nada, porque é perigoso, porque ela pode se machucar. A Serena, né, com, sei lá, com uns 8 meses, mais ou menos, ela já tinha ralado os 2 joelhos já. A gente se segurando ela bem assim, engatinhando, já tinha ralado, já tinha caído. Mas assim, ela caiu, já chorou um pouquinho, já brinca de novo. Faz Assim, parte. ela é uma criança muito ativa, brinca pra caramba, mas talvez porque a gente não ficou privando muito de fazer as coisas. Eu lembro semana passada, retrasada, a Adri foi em algum compromisso, eu vou levar a Serena no parquinho ali na Praça Dom Bosco. Eu vou colocar ela pra brincar ali naquele caixotinho de areia lá e vamos lá. Cara, chegou lá, ela subiu sozinha naqueles escorregadores, né? E eu fui segurando ela, né? Todo cuidadoso pra não escorregar de uma vez. Aí eu fui, na primeira vez eu fui segurando um pouquinho, na segunda eu fui segurando um pouquinho menos, aí na terceira eu falei, acho que ela já tá firme. Eu vou ali comprar um sorvete, deixa ela ela já tá firme. volta. Aí eu soltei ela escorregou já de uma vez, já caiu na areia de bunda e deu umas roladas lá na areia. Aí começou a chorar, aí eu falei, filho, tá tudo bem? Tá chorando, né? Falei, mas você quer ir de novo? Quero. Falei, então vamos de novo. E vai. Então assim, você, claro, dentro daquilo que você vê que é muito risco, você segura, outra coisa não. Aí a mãe chega, né? Já fica toda brava porque caiu na areia, aí porque isso, aquilo. Mas aí o pai também tem que brincar um pouquinho, senão você fica só a mãe segurando para não deixar brincar, aí a criança só vai ficar mexendo no celular, né? Perigoso isso daí. Bruno, nossas 3 últimas perguntas aqui para encerrar. O papo foi muito bom, viu? Foi muito bom. Interessante. Várias dúvidas aí eu tirei. Sim. Cara, algo que você se orgulha. Pode ser profissionalmente, pode ser na sua vida pessoal. Algo que você olha para trás e fala, pô, eu me orgulho disso daí. Sim. Algo que eu me orgulho bastante. Eu acho que, de modo geral, família. E quando eu falo família, eu falo de muitas pessoas. Eu vou pontuar 2 pessoas, que é o meu pai. Sim. E a Adri, né? Porque ela também é a pessoa que está mais em convívio comigo, assim, nesses últimos anos. Não que minha mãe, minha irmã, meu irmão e os demais não são, mas, assim, pontuar os 2. Primeiro, meu pai, porque meu pai, assim, desde criança, meu pai sempre foi uma pessoa muito temente a Deus. E o fato de eu voltar para a igreja foi por muita oração, por muita dedicação e por muito esforço daí também. Meu pai sempre foi um cara muito sério, sempre levou Deus muito a sério. E apesar dos problemas de saúde que ele tinha, ele também era um cara muito esforçado no trabalho. Ele não era aquele cara que ficava murmurando e tudo mais. Então, se tem alguém que eu me orgulho e me inspiro muito na questão em levar Deus a sério, apesar de todas as circunstâncias, mas também na parte profissional, é meu pai. Porque meu pai, com tudo que tinha, com toda dificuldade, sempre foi um cara que, assim,
Nunca ficou assim murmurando, mas sempre encarando e levando Deus a sério e todas as outras coisas. E a família também. E pelo fato de ter desde cedo, me instruído também em questão de trabalho. Não por conta da arquitetura, mas que a gente precisa, sim, de ter as suas responsabilidades. A gente tem que levar essas coisas a sério também. E eu acho que ele não negligenciou nada disso. Tanto Deus quanto o trabalho, a sua saúde, o ministério dele como pai também. Meu pai, apesar de tudo isso, meu pai jogava bola comigo na rua, andava de bicicleta, mesmo com as dificuldades dele, ele sempre foi de fazer as coisas comigo. Então isso me marcou muito durante minha infância e juventude ali. E acho que hoje um orgulho muito grande para mim continua sendo ele. E sempre vai ser, por conta desses motivos. Claro. E a Adri, porque foi uma pessoa que também me incentivou muito na questão assim, familiar, na questão profissional. Porque também, assim, quando a gente olha para trás, a gente olha muita coisa que aconteceu. E eu olhando a minha vida assim como profissional, muitas pessoas falam, o Bruno é bom, o Bruno é isso. Cara, se não fosse, às vezes, pessoas que estão perto de mim, me orientando, me alertando, me cobrando, me fazendo uma pessoa melhor, nesse sentido também profissional, não seria nada, né? Levando Deus a sério também, não seria possível só eu. Então, a Adri me ajudou de muito perto nesse sentido. Então, eu me orgulho muito nesse sentido também dela, né? Como família, como alguém que sempre me apoiou, sempre viu o potencial também, sempre me ajudou. Então, acho que de orgulho hoje, eu diria que isso. Claro, como eu falei, muitas coisas além disso, mas talvez se fosse pontuar duas, eu teria isso daí. Legal. Muito bom. Um arrependimento. Arrependimento. Como meu pai, que nem eu citei, meu pai foi uma pessoa que sempre me incentivou a buscar Deus e tudo mais. Dos 13 aos 19 anos, eu fiquei muito rebelde, eu não queria nada com Deus. E eu acho que eu perdi talvez uma das melhores fases que a gente poderia estar na igreja, como jovem, adolescente, e eu poderia estar muito perto dele, que ele era uma pessoa que levava muito a sério a igreja, a Deus e tudo mais. E aí, quando eu voltei para a igreja, 6 meses depois ele faleceu. Então, assim, sabe quando você fala assim, eu podia ter aproveitado um pouco mais? Sim. Então, se fosse um arrependimento, talvez não só... claro, de fato, de ter ficado longe de Deus todo esse tempo, mas talvez de não ter aproveitado com aquela maturidade. Porque a gente sabe que, assim, a gente não se recorda muita coisa que a gente faz quando a gente é criança na igreja. A gente sempre deixa brincando, fazendo uma coisa ou outra, divertido. Mas de levar a Deus a sério, uma vida de oração, uma vida de devoção, a gente começa a entender um pouquinho depois. E esse depois foi o tempo que eu fiquei longe. E talvez fosse um tempo que eu pudesse ter aproveitado um pouquinho mais nessa intimidade com meu pai, por exemplo. Eu sempre vou citar meu pai porque pelo fato da forma que ele levava Deus a sério e tudo mais. E acho que isso marcou muito minha vida. E depois, quando ele faleceu, eu vi o tanto que eu tinha perdido. E o tanto que ele me alertava. Volta, tô orando por você. Então, acho que o arrependimento que eu teria hoje talvez seja um pouco mais nesse sentido. Os outros são arrependimentos muito pontuais. Putz, não podia ter feito essa questão aqui, daquele trabalho, aquela questão de atitude, mas logo você se redime e melhora. Sim. Mas acho que alguma coisa que não tem volta é isso. E pelo fato de 6 meses depois de falecer. Então, assim, eu tive pouco tempo com ele na igreja. Ele não me viu batizar, por exemplo, ele não participou dessa parte, assim, talvez mais marcante que pudesse lembrá-lo o tanto que orou por mim. Sim. Mas a gente sabe que o plano é perfeito. Com certeza. E acho que o fruto foi colhido, né, por conta dele ter plantado. Então, acho que assim, arrependimento, acho que seria alguma coisa nesse sentido. Fechou. Última questão, pra gente encerrar nosso episódio. Cara, a gente sabe que todo mundo aqui vai morrer. A gente espera que seja daqui muito tempo, daqui uns 90 anos. 90 nem tanto, né? Você não chega lá, não. uns 60 anos assim, sim, 70. E, cara, esse vídeo vai ficar aqui pra sempre. Daqui 200 anos, eu acho, esse vídeo vai estar na internet. Cara, qual recado você quer dar pra esse pessoal que talvez possa entrar aqui e ver um arquiteto de antigamente? Que recado você quer deixar pra esse pessoal? Pô, falando como profissional, vamos dizer assim, eu daria 3 recados. Um profissional, vida com Deus, vamos dizer assim, e um familiar. Sim. Começando pelo profissional. Campo, né? Sempre vai ter. O que vai ter vai ser dificuldade. Só que hoje, o que o recém-formado tem de dificuldade, o formado há um bom tempo não tem. Mas ele tem outras dificuldades. Porque dificuldade como profissional você sempre vai ter. Encarar situação, lidar com pessoas. Só que você esteja muito sensível, na verdade, como profissional,
a entender o que a pessoa quer, as necessidades das pessoas e a necessidade da época que você esteja também, né? Que não adianta nada também a gente vir aqui, hoje a época, a necessidade é essa, segurança, tudo mais, e vou lá, faço uma casa sem muro, por exemplo. Não bate, né? Não fecha a conta pela ideia que é. Então, que você esteja muito sensível a entender isso. E que você saiba escutar muitas pessoas, porque as pessoas têm a necessidade dela. Eu não faço projeto para mim, eu faço projeto para as pessoas. Sim. É a pessoa que vai morar na casa, a pessoa que vai desfrutar daquilo e ela precisa se sentir bem. E eu, como profissional, agregar naquilo. Então, assim, que você tenha muita sensibilidade a entender aquilo que a pessoa necessita, a família e tudo mais, para que você possa atender ela na demanda dela, não na sua necessidade. A sua necessidade é a sua casa, tudo. Mas a da pessoa é da pessoa. Então, que você tenha essa visão. Como família, que você não perca os momentos que você tem com a sua família. Eu sei que, às vezes, dependendo da faixa etária que seja, né? Por exemplo, mais novo, passo muito com meus amigos, mas às vezes você perde, às vezes, de ter um momento com a sua família. Negligenciando, às vezes, né? Um pouco a família para estar mais presente com amigos. Não que não tenha que ter, mas que a família ela possa participar um pouco mais. E que você tenha muita intimidade com quem você anda junto, né? Da família. Que as pessoas saibam da sua casa como é você no seu íntimo, para você poder ter liberdade com ela. De uma hora você precisar de uma ajuda, você contar com ela também. Então, acho que na questão familiar, a gente tem que ter muita intimidade com nossos familiares, a ponto da pessoa saber quem é a pessoa de fato. Eu sei o que passa no coração dela e o que eu posso ajudar com ela. E na parte espiritual, cara, não deixe para amanhã a vida com Deus. Amanhã você pode ter perdido muita oportunidade de vida com ele. Não vou falar em oportunidade de trabalho, até porque a gente não está falando em prosperidade de igreja. A gente está falando de vida com Deus, uma vida de santidade, uma vida que leva Deus a sério. Eu acho que o quanto antes você entende isso e você para de negligenciar, porque tem muita gente que já entendeu, mas quer se esconder atrás das mentiras que ele vai colocando, né? Eu acho que agora não é a hora, não. A minha vontade aqui está melhor. Eu acho que quanto mais você abre o jogo com Deus e leva Deus a sério, quem entende a colher bons frutos disso é a própria pessoa, mas pessoas que andam ao seu redor também. Eu vi um vídeo essa semana e isso me chamou bastante atenção, que é a pessoa falando, né? Tem muitas pessoas que falam que Jesus andava com os bêbados, andava com esse, aquilo. Por que eu não posso andar? Porque, de fato, Jesus andava com a pessoa bêbada, mas no outro dia a pessoa saía tão impactada que ela queria abandonar a bebida. Então, acho que é assim. Quer andar com a pessoa que anda errado? Anda, mas que a pessoa, a partir de amanhã, ela saiba que existe um Jesus que pode curar ela, que pode mudar ela e, opa, eu preciso mudar. Então, quer fazer diferença? Quer andar com alguém que é diferente? Que você faça a diferença para ela e que você não seja influenciado por esse motivo, né? Tem muita gente que usa esse argumento. Então, assim, é muito fácil andar com essas pessoas, mas você vai influenciar ela? Se for, vai lá e influencia, para que amanhã as pessoas não tenham mais isso. Então, acho que levar o Deus a sério, acho que é muito isso. Ele tem que estar na sua vida, na sua rotina, no seu dia, acordando, dormindo, tem que estar com você. Então, acho que é isso. Fechou. Bruno, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Lembrando vocês que estão assistindo a gente aí, uma salva de palmas pro Bruno, né? Lembrando vocês que estão assistindo, na descrição desse vídeo está todos os contatos profissionais do Bruno. Sim. Você que está precisando aí de uma obra, né? Construir a sua casa da sua vida, é um rancho, um prédio enorme aqui em Tupã. As redes sociais do Bruno e os contatos profissionais dele vão estar na descrição desse vídeo aqui. Então, é isso. Lembra de se inscrever no canal, que ajuda muito. Você já está aqui, então, por favor, aperta aí o sininho também aqui do lado para você ser lembrado quando um novo vídeo ser lançado aqui no canal. Algum recado? Dá like também, compartilhar. Tem um canal de cortes também, que você pode ir lá ver. E, gente, é de graça se inscrever. É de graça. É de graça dar like. Não custa nada. Não custa nada. Só um clique. Só um clique. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu, gente. Oi? Lembra das programações da igreja? Domingo à noite tem culto às 7 horas. Sábado, 7h30, culto do Inova. Acampamento, fevereiro do ano que vem. Estamos a todo vapor aí. Se inscreva e dê seu nome para o Kleber e para quem tiver. Deus abençoe vocês. Valeu. Valeu.